A história dos 12 apóstolos é uma das mais fascinantes da Bíblia. Esses homens foram escolhidos por Jesus para serem seus seguidores mais próximos. Eles deixaram a sua vida pessoal e os seus trabalhos de lado para se juntarem a Jesus. Eles foram a figura central do cristianismo, como mensageiros de Deus enviados por Jesus para pregar o Evangelho inicialmente apenas aos judeus e depois também aos gentios e em todo o mundo. No entanto, a vida dos apóstolos não foi fácil não. Eles foram perseguidos, presos, chicoteados e assassinados por causa da sua fé. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a vida e a morte dos 12 apóstolos. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de te fazer uma pergunta. Se o Senhor Jesus Cristo te perguntasse nesse exato momento se você está pronto para morrer por causa do nome dele, qual seria a sua resposta? Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? A Bíblia praticamente não fala nada sobre como morreu os apóstolos de Jesus. Na verdade, o único apóstolo cuja morte foi registrada na Bíblia é Tiago, filho de Zebedeu. Os registros sobre as mortes dos apóstolos vêm de textos apócrifos e até mesmo de relatos contados por cristãos primitivos sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. Bem, a história e morte do apóstolo Judas Iscariote, creio eu que você já conhece, né? Caso você ainda não saiba, aqui no canal temos um vídeo completo que falamos com detalhes sobre a vida e a morte de Judas Iscariote. Então, vamos começar falando sobre o apóstolo João, que era o mais novo dos 12. João era o discípulo mais jovem que Jesus tinha. Ele também ficou conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. João fazia parte dos amigos íntimos de Jesus. Ele presenciou milagres e revelações. Ele também foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a sua crucificação. E segundo a tradição, João teria sido lançado vivo em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente ele não queimou um só fio de cabelo. Então, João foi sentenciado pelo imperador Domiciano ao trabalho forçado nas minas da ilha de Patmos, local este que era destinado aos piores infratores. Mas foi na ilha de Patmos que João recebeu a visão divina e escreveu o livro profético do Apocalipse. Muitos anos depois, João foi libertado de Patmos. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos de idade, na cidade de Éfeso, na atual Turquia, por volta do ano 100 depois de Cristo. João foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice em paz. O apóstolo Mateus era judeu e ele tinha boas condições financeiras, porque ele trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade judaica daquela época, mas foi exercendo essa função que Jesus o chamou para segui-lo. Mateus é o autor de um dos evangelhos e ele revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. E segundo relatos históricos, Mateus teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia pregando a palavra de Deus. Existem muitas versões sobre a morte de Mateus. Segundo a tradição afirma que Mateus foi morto à espada, mas outra versão é mais conhecida que Mateus teve o seu corpo cravado na terra e foi decapitado. O apóstolo Tiago era irmão do apóstolo João e ambos eram filhos de Zebedeu.
Tiago e João foram apelidados por Jesus de filhos do trovão, e em determinado momento, a sua mãe pede a Jesus que ele e seu irmão João se sentem à direita e à esquerda do reino de Deus. Tiago foi apelidado de Tiago Maior, e ele trabalhava no barco do seu pai em sociedade com os irmãos Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que eles se tornaram discípulos de Cristo. Tiago também fazia parte dos discípulos mais chegados a Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único dos 12 a ter um relato bíblico sobre a sua morte. Tiago foi decapitado a mando do rei Herodes Agripa I, em Jerusalém, por volta do ano 44 depois de Cristo. O apóstolo Felipe foi o terceiro homem a ser chamado por Jesus ao discipulado. Felipe participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou como poderia alimentar a multidão, na ocasião do milagre da multiplicação dos pães e peixes. A história da morte de Felipe é confusa e até hoje não se sabe ao certo como ele morreu. Há relatos de que ele teria morrido enforcado ou apedrejado, e até mesmo crucificado na Frígia, atual Turquia, por volta do ano 80 depois de Cristo. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, que foi apelidado de Tiago Menor, ao contrário de Tiago Maior, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago Menor. Há também várias versões sobre a morte de Tiago Menor. Segundo a tradição, Tiago Menor tornou-se missionário na Palestina, onde ele foi apedrejado até a morte, no ano 62 depois de Cristo, por ordem de Ananias, um sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. O apóstolo Tomé, também apelidado como Dídimo. Apesar de poucos detalhes da Bíblia sobre Tomé, podemos perceber a personalidade de um homem sincero, mas pessimista e incrédulo em certos momentos. Tomé ganhou destaque nos relatos bíblicos ao dizer que só poderia crer na ressurreição de Jesus se pudesse ele tocar em suas marcas. Segundo a tradição, Tomé morreu a flechadas e por furos de lanças de 4 soldados, e que a sua morte teria sido encomendada pelo rei de Mila, na cidade de Indiana de Madras, no ano de 53 depois de Cristo. O apóstolo Bartolomeu, também chamado de Natanael em alguns lugares. Existem poucas referências na Bíblia sobre Bartolomeu. Segundo a tradição, Bartolomeu pregou na Índia, na Armênia, na Etiópia, ao sul da Arábia e na Ásia Menor. Há várias versões também sobre a real morte de Bartolomeu. Alguns dizem que ele foi esfolado e crucificado de ponta cabeça. Outra versão é que ele foi açoitado até a morte e o seu corpo jogado ao mar na Armênia. Outra versão diz que depois de ter convertido o rei local ao cristianismo na Armênia, o irmão do monarca não gostou e decidiu matá-lo. Bartolomeu teria sido esfolado vivo e depois decapitado por volta do ano 68 depois de Cristo. O apóstolo Judas Tadeu, diferente do Judas traidor, Tadeu respondeu com fidelidade ao seu chamado e teve coragem de entregar a sua vida por amor a Jesus. Segundo a tradição, Judas Tadeu teria evangelizado na Judéia, na Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Dizem que ele foi espancado na Pérsia e morreu a golpes de machado no ano 70 depois de Cristo. O apóstolo Matias. Após a ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos reuniram-se para escolher um substituto para Judas Iscariotes.
eles escolheram 2 homens, Matias e José, e depois de orar a Deus pedindo orientação, lançaram sortes para decidir quem seria o escolhido. A sorte caiu em Matias, que se juntou aos outros apóstolos para continuar a obra de Jesus na terra. A história de Matias é relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 15 ao 26. Segundo a tradição judaica, Matias foi acusado de ter blasfemado contra a lei, sendo assim sentenciado pelo sumo sacerdote. Ele foi amarrado em uma cruz, apedrejado e, por último, decapitado. O apóstolo Simão o Zelote era natural de Canaã da Galileia, e não há detalhes sobre a sua vida, mas segundo a tradição, este apóstolo foi cortado ao meio por um serrote durante o Império de Trajano, mas há outras versões que alegam que ele foi crucificado e também que ele foi queimado vivo numa fogueira na Armênia. O apóstolo André era um seguidor de João Batista. Ele trabalhava como pescador e era sócio do seu irmão Pedro. E em um desses dias de trabalho, André encontrou com Jesus e ele tratou logo de apresentar o seu irmão Pedro a Jesus. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com o seu irmão Pedro, João e Tiago Maior. A tradição revela que André foi para a terra dos canibais, que hoje são os países que formaram a antiga União Soviética. Ele também pregou na Ásia Menor, que hoje é conhecida como Turquia. André foi muito torturado antes de morrer na cruz, porém, ele não se sentiu digno de morrer como seu Senhor Jesus morreu. André foi crucificado em uma cruz em formato de X na Grécia, por volta do ano 60 depois de Cristo. E a título de curiosidade, a sua cruz em X ficou conhecida como a Cruz de Santo André. O apóstolo Pedro, de acordo com os relatos bíblicos e as tradições judaicas, Pedro era o mais velho de todos os 12 apóstolos, e foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja e dos apóstolos. Veja o que Jesus disse: eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Pedro, então, conduziu a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas nos 4 cantos da terra. O seu trabalho missionário continuou até o final da sua vida, e após a subida de Jesus ao céu, Pedro continuou a obra missionária por mais 35 anos. E diz a tradição que ele foi morto e crucificado em Roma durante a perseguição dos cristãos pelo imperador Nero. Porém, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor Jesus morreu. A tradição cristã diz que Pedro foi enterrado exatamente onde hoje fica localizado o Vaticano em Roma. Segundo a tradição, após ser martirizado no ano 64 depois de Cristo, Pedro foi enterrado em uma necrópole próxima ao circo de Nero, onde posteriormente foi construída a primeira basílica em sua homenagem. E no século IV, o imperador Constantino ordenou a construção da atual Basílica de São Pedro no local, que se tornou um dos mais importantes santuários do cristianismo até os dias de hoje. A morte dos 12 apóstolos de Jesus é um lembrete da coragem e comprometimento inabalável que eles tinham para espalhar a mensagem do Evangelho, mesmo diante da perseguição e tortura que eles sofriam. Suas vidas nos ensinam a importância de manter a nossa fé forte e inabalável.
mesmo diante dos desafios mais difíceis que possamos enfrentar. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo desses homens notáveis, comprometendo-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e espalhar sua mensagem de amor, compaixão e perdão para o mundo inteiro. Que a coragem e a determinação dos 12 apóstolos nos inspirem a viver nossas vidas com propósito e significado, e que a nossa fé nos dê força para enfrentar os desafios que enfrentamos em nosso dia a dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.